Boa noite, gente. Antes de começar, só avisar que se eu começar a espirrar aqui igual um maluco, é porque eu tô com alergia. É, Cara, curvam suas cabeças aí rapidinho. Quero fazer uma oração. Quero que você traga agora a memória, né? Quem você acha que você é? Se alguém te perguntasse hoje assim, cara, quem você é? Quais os pensamentos que você tem sobre você mesmo? Fiquem de olhos fechados e coloquem as mãos sobre as cabeças de vocês. E vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Senhor, estamos aqui, Pai, diante de Ti, Senhor. Colocando agora, Senhor, em Tuas mãos, os pensamentos que temos acerca de nós, Pai. Senhor, nós te pedimos, Deus, para que o Senhor revele nessa noite os Teus pensamentos sobre nós, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos agora, Pai, todos os pensamentos malignos, Pai, que vieram sobre a cabeça, sobre a mente dos Teus filhos, Senhor. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que somente, Senhor, venha à nossa mente agora aquilo que os céus falam sobre nós, Senhor. Os pensamentos que vêm direto do Teu trono, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cara, meu nome é Rodrigo, né? Como o Vitor já falou. E também estava naquela arte engraçada que parece que eu tô sem perna. O pessoal zoou. Mas meu nome é Rodrigo, eu sou daqui da Wave. Lidero a base de discipulado da nossa juventude. E, cara, a mensagem que eu quero trazer aqui hoje, que o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração, já tem umas 2 semanas isso, até antes do Vitor ter falado comigo, é sobre o que eu já falei na oração, né? Sobre a diferença dos pensamentos que temos sobre nós mesmos e os pensamentos que o Senhor diz a nosso respeito. E isso veio, cara, essa mensagem veio, por quê? Porque a Ingrid tinha postado um negócio no Instagram sobre baixa autoestima. Aí eu até compartilhei lá, meus amigos devem ter visto. Aí eu coloquei tipo uma enquete assim, cara, você se identifica com alguma coisa desse post? E teve uma galera assim, do nosso meio, que marcou que sim. Tipo, que se identificava com aquelas características. E cara, aí a partir disso eu pensei assim, mano, tem que fazer alguma coisa, cara. Tem que escrever um texto, tem que montar uma mensagem. Porque é necessário, cara, que a gente se enxergue da forma que Deus nos enxerga. E aí, cara, eu coloquei aqui. Aí vamos abrindo aí, em Êxodo 4, do 10 ao 14. Mas eu coloquei aqui, cara, para que a gente possa refletir. Porque Deus nos vê como filho, Deus nos vê como um príncipe. A palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós temos o privilégio, o direito de reinarmos junto com o Senhor. E, cara, se Deus te vê com todas as características e você se vê de uma forma diferente disso, tem algo errado. E aí vocês vão entender o porquê. Aí vocês abriram em Êxodo 4, do 10 ao 14. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse:
Não é Arão, o levita, teu irmão? Enfim, é só até aí mesmo. O que eu quero frisar com vocês. Moisés aqui duvidou, certo? Ele duvidou se realmente ele era o cara que tinha que ir. E aí a gente vê a reação de Deus diante disso. Então se acendeu a ira do Senhor. Vamos falar um pouco então da história de Moisés até essa parte, e depois a gente entra nesse momento. Cara, a gente vê aqui, né, no livro de Êxodo, história bem conhecida, desde o primeiro capítulo, a gente vê, como vocês sabem, né, José, sua família tinha ido para o Egito e tal, se instalou lá e tudo mais. Isso aí está no final de Gênesis. Aí no início de Êxodo, a gente vê, né, Moisés relatando que o povo havia crescido, e o povo estava crescendo, estava se tornando uma nação, um povo gigante, dentro do território do Egito, né? E o primeiro faraó, o faraó de Gênesis, do final de Gênesis, ele tinha aliança com José, e ele tinha aliança com o povo de Israel. Então, tipo assim, era uma coisa em comum acordo, né? O povo se estabelece nessa terra, trabalha e tudo mais, e o povo do Egito não colocava escravidão sobre o povo vivia bem ali. Só que a gente vê, no início de Êxodo, né, que o povo cresceu tanto. E mais uma coisa, esse primeiro faraó que tinha aliança, ele faleceu, ele morreu. E toda essa primeira geração, que tinha aliança com o faraó, também morreu. E aí o próximo faraó, que veio depois dele, já não tinha nenhum compromisso com o povo de Deus, não tinha compromisso com o povo de Israel. Ele começa a observar, caraca, o povo de Israel está crescendo muito aqui dentro e tal. Quer dizer, o povo de Israel, né? O povo de Deus estava crescendo ali dentro. E o faraó começa a olhar, cara, os caras estão crescendo demais, estão se tornando um povo poderoso aqui dentro do nosso território. E aí ele começa a olhar, mano, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque se o povo de Israel se rebelar contra nós, se juntar a outros povos e fazer guerra contra nós, cara, a gente está ferrado. Então, o que o faraó faz? Ele pensa, a gente precisa parar esse crescimento de alguma forma. A gente precisa dar um freio nesse crescimento, cara. E aí, o que ele faz? Ele começa a açoitar o povo. Ele começa a colocar pessoas naquele território para poder oprimir o povo de Israel. E aí, daquele jeito, né? Trabalha para mim e tal, o povo trabalhando com trabalho escravo a partir desse momento e tomando diversos açoites ali. Só que, cara, essa passagem em Êxodo 1 é muito engraçado, porque quanto mais o faraó afligiu o povo, mais o povo crescia, cara. E Deus continuava dando crescimento. Deus continuava dando crescimento ao povo. E aí, beleza, né? O povo crescendo, o faraó fala, cara, não é possível, mano. Que povo é esse? Que agora está com escassez de comida, que agora está sofrendo, continua se multiplicando. E aí o faraó tem uma nova ideia, né? Ele vai lá e fala, cara, a partir de hoje, todo filho homem que estiver naquele momento ali do parto, todo filho homem dos hebreus, as parteiras deveriam matar. E, cara, as parteiras, né, que eram hebreias, temeram ao Senhor, cara. Elas olharam e falaram, cara, como é que a gente vai matar uma criança? Como é que a gente vai derramar sangue dessa criança? E elas vão e desobedecem Faraó. Elas falam, cara, não vamos matar essas crianças. E elas não matam. Então, os meninos continuam nascendo e tal. E aí o Faraó vê aquilo, fica indignado. Não é possível, cara. Como é que vocês me desobedeceram? O povo não pode continuar crescendo. E aí ele vai ter uma nova ideia, né? Aí essa ideia é no contexto onde Moisés nasce. E aí, cara, a gente vê que Faraó vai e fala, não, então tá bom, já que vocês estão deixando essas crianças nascerem, o que a gente vai fazer agora? Agora toda criança do sexo masculino que nasceu ao povo hebreu vai ter que ser jogada no rio Nilo. Ser abandonada no rio. E aí, como eu falei, é nesse contexto que Moisés nasce. E aí Moisés nasce, uma criança muito bonita, uma criança muito formosa. E aí os pais de Moisés pensam, cara, a gente não vai conseguir esconder ele por muito tempo.
mas vamos tentar, né? E aí a mãe e o pai de Moisés escondem Moisés durante 3 meses, né? Eles veem, cara, agora não dá mais. A gente precisa dar um jeito. A gente precisa dar um jeito, porque senão ele vai morrer, senão vão matá-lo. E aí, eis que a família de Moisés tem uma grande ideia. Eles escondem, né, Moisés num cesto e tal, disfarça o cesto. E aí é uma coisa que, tipo assim, é muito importante, porque não é algo pelo acaso. Eles não fazem isso, tipo, mano, vamos tentar lançar a sorte aqui, vamos ver se dá certo. Não. Eles observaram, né, o horário que a filha de Faraó costumava ir, ficar no Rio Nilo, não sei se ela estava se banhando, sei lá o que ela fazia, mas eles observaram o momento que ela ficava ali. E aí, cara, ela... Caraca, minha mãe tá aqui, cara, eu tô andando igual um maluco, eu sei que depois ela fala, nossa, você fica andando de um lado pro outro. Eu tô olhando para ela, eu tô lembrando aqui. E aí Moisés vai lá, e Moisés, olha só, me perdi. A família de Moisés vai lá e, cara, vamos esconder ele. E aí eles observam, esse é o horário que a mulher costuma ir lá se banhar no Rio Nilo. E aí a irmã de Moisés fica lá observando e tal, se posiciona num lugar estratégico. E a mãe de Moisés vai e lança Moisés no rio, justamente no horário onde a filha de Faraó estava lá. E aí ela vai lá, lança o neném e tal. E aí a filha de Faraó vê, né, cara, o que é aquilo ali? E aí vai e fala com as servas dela, cara, pega aquele cesto lá, vamos ver o que é isso. E aí os servos vão lá, pegam Moisés no cestinho e levam para lá. E aí, cara, quando a filha de Faraó vê aquela criança, ela já sabia do decreto, ela já sabia que aquelas crianças deveriam morrer, mas ela olha e, cara, sente misericórdia daquele neném. Olha assim, cara, não, a gente não pode matar esse neném. E ela pega Moisés. E a filha de Faraó estava lá, né? A irmã de Moisés estava lá, e ela vai dar uma ideia. Fala, cara, você quer que eu chame uma das hebreias para dar de mamar, para cuidar dessa criança até ela atingir uma certa idade? E aí a filha de Faraó vai e fala, não, eu quero. E aí o que a irmã de Moisés faz? Vai lá e chama a própria mãe de Moisés. E aí a mãe de Moisés, então, consegue criar o seu filho, cara. E isso, cara, foi um tremendo agir de Deus. E aí, beleza. Moisés vai crescendo e tudo mais, até que atinge uma certa idade. E aí, quando ele fica grandinho, né, ele precisa ser devolvido à filha de Faraó, porque foi ela que pegou, ela que, tipo assim, ia passar a ser mãe daquela criança. E aí, a mãe natural, né, de Moisés vai lá e devolve o filho para a filha de Faraó. E aí, beleza, né? Ele é criado no palácio e tudo mais, vai crescendo, até que chega um momento que, cara, esse momento é muito crucial para a gente entender o que vai ser falado mais à frente. Moisés, ele está andando pela cidade e ele vê uma coisa, cara, uma coisa que ira demais ele. Ele vê um egípcio agredindo um hebreu. E Moisés, como hebreu, cara, fica revoltado. Tipo, mano, não é possível. Estão agredindo o meu povo. Aí você vê que ele já tem aquele ímpeto de defender o seu povo. É algo que Deus já tinha colocado no coração dele. E aí Moisés vai lá e age com as próprias mãos, o que foi um erro. Ele vai lá e pratica a justiça dele mesmo e mata aquele cara. Mata aquele egípcio. E ele foge. Moisés foge e tudo mais. E, cara, vou ler aqui o 2,14. E aí, tipo assim, Moisés fugiu e tal. Aí no dia seguinte ele estava andando e ele viu, né, uma briga entre hebreus. Aí deixa eu ler aqui. Saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? E aí tu vê, cara, Moisés, tipo assim, tentou agir ali de forma correta, né? Pô, vou separar uma briga aqui, toma um fora desse, mano. E aí você vê, cara, uma rejeição que Moisés sofreu. E o pior, do seu próprio povo, cara.
do povo no qual ele foi chamado para ser libertador. E aí você vê Moisés sendo rejeitado. Os caras falam, cara, quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Mete o pé daqui, que você está falando. E pior ainda, tu vai me matar igual tu matou o cara? E aí Moisés percebe, mano, tô ferrado, me descobriram. Porque ele achou que ia matar, ia meter o pé e ninguém ia saber. Mas descobriram ele. E aí Faraó também descobre isso, né? E começa a perseguir Moisés. E aí Moisés foge. Aí ele foge para Midian, né? Aí ele chega lá e tem aquelas mulheres tentando dar água para os camelos. Aí os pastores vão lá, tentam agredir aquelas mulheres. Moisés vai lá, defende as mulheres, tudo mais, dá água para os camelos. E aí o sacerdote de Midian, né? Mãe da futura esposa de Moisés, cara, pergunta às filhas, por que vocês demoraram e tudo mais? Aí as filhas contam para ele o que aconteceu. Ele fala, cara, vai e chama esse cara para cá. Ele, protegeu vocês, defendeu vocês. E aí Moisés vai lá para casa dele. E, cara, Moisés desenvolve um relacionamento e tal, casa com Midian, com Zípora. E aí ele vai ter um filho, né? Gerson. E aí, cara, aqui chega o clímax da mensagem, né? O clímax dessa passagem, que é onde a gente já leu, que é Moisés no Monte Horebe, né? E aí tá, de Êxodo 3 ao 4:17, só que eu não vou ler isso tudo. Então eu vou resumir para vocês. Cara, é crucial que a gente entenda a forma que Moisés reagiu ao chamamento de Deus a partir do prisma, cara, da forma que ele se enxergava. E a gente vê, né, em Êxodo 3, Moisés viu uma sarça, né, uma planta, uma arvorezinha queimando, pegando fogo. Ele olha, caraca, que loucura é essa, mano? Tem uma árvore pegando fogo, vou lá ver o que é. Aí ele vai lá e Deus começa a falar com ele. Não. E aí tem toda aquela história, fala para ele tirar as sandálias dos pés e tal, que estava pisando em terra santa. E, cara, Deus começa a revelar o plano dele. Tanto para o povo, o plano de libertação para o povo, quanto o plano dele individual para Moisés. Ele fala, Moisés, eu te chamei para libertar o meu povo. Eu te chamei para levar o meu povo para uma terra próspera, para uma terra que emana leite e mel. Eu te chamei para tirar o meu povo do jugo egípcio e levá-los, cara, para uma terra onde eu habitarei com eles. E aí a gente vê, né? E aí, cara, no verso 10 ao 12, eu vou lendo assim aos poucos, é 3, 10 ao 12, tá? A gente vê aqui, Deus falando, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus. Enfim, aí ele continua retrucando. Mas o que eu quero que vocês foquem é, cara, quando Deus chama Moisés e ele responde, quem sou eu para ir a Faraó? Cara, Deus não responde quem ele é. O que Deus responde? Eu serei contigo. Você consegue entender isso, cara? Moisés pergunta, cara, quem sou eu? Eu sou um lixo. O que eu vou fazer lá? E aí Deus responde o quê? Eu serei com você, Moisés. Cara, é muito importante que a gente entenda isso. Momentos de crise, mano, tipo momentos de crise de identidade e tal, cara, é algo que acontece ao longo da caminhada. Mas Deus sempre nos fala, cara, tira os olhos disso e olha para mim. Olha para mim porque eu que te chamo, cara, eu que te sustento. E enfim, esse foi o primeiro momento que Moisés duvidou.
E aí, a gente vê no capítulo 4, aí tu pensa assim, mano, ainda tem outras vezes aqui que ele vai questionando. Aí tu pensa assim, mano, que isso, Moisés era muito doido, cara. Deus tá falando com um cara, com uma árvore pegando fogo, e ele tá duvidando, mano, que doideira, não é possível. Aí, beleza, a gente vê no capítulo 4, no verso 1, a gente vê Moisés, de novo, retrucando a Deus, falando, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. E aí Moisés vai falando, cara, falando com Deus, pô, quem é que vai acreditar que uma árvore começou a pegar fogo do nada e Deus começou a falar comigo? E aí Deus, cara, vai lá e fala, cara, não é possível. Fala e fala não, vai lá e faz. Fala assim, mano, não é possível. Eu já falei. E Moisés não acreditou. E aí a gente vê que Deus passa por uma outra fase assim de revelação. Deus continua falando, mas passa a mostrar sinais, que é o que acontece no verso 4. Deus vai lá e fala, Moisés, lança esse teu bordão aí, esse teu cajado no chão. E aí Moisés vai e lança. E o cajado vira o quê? Uma serpente, né? E aí Deus vai lá e fala, pô, pega o cajado de volta. E o cajado volta ao normal. Aí Deus vai lá e fala, bota a tua mão no peito. Aí Moisés bota a mão no peito. Aí quando ele tira, o que acontece com a mão? Caraca, tá ligado. Aí ele tira e a mão fica leprosa, né? Ele coloca de novo e a mão fica o quê? Normal, curada, sarada. E a gente vê, cara, olha só o que Deus está fazendo, mano. Imagina, você tá no teu quarto assim, aí Deus começa a falar, cara, taca esse treco aí no chão, aí do nada vira uma serpente no teu quarto assim, tu vai ficar, que isso, mano? Ou tu vai achar que tu é maluco, ou tu vai ver, cara, Deus está aqui, mano. Se ele tá me falando as coisas, eu tô fazendo, tá acontecendo, uma coisa extremamente sobrenatural. Aí tu pensa, mano, não, agora Moisés vai acreditar, não é possível. E aí, cara, chega, né, na passagem que eu li, que são os versos 13 e 14. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. E aí a gente vê Deus ficando irado, cara. Aí Deus olha e fala, mano, não é possível. Não é possível. Eu falei, demonstrei sinais para ele, e ele não está acreditando no que eu estou falando. E a gente percebe que Moisés, na verdade, ele tem medo de voltar para o Egito. Ele está com medo, cara. Ele olha assim, mano, o faraó está me perseguindo. Os caras estão querendo tirar minha vida. O que eu vou fazer lá? E ele fica olhando para as circunstâncias, olhando para ele mesmo, e não tem coragem de ir, cara. E sabe o que é, tipo, mais bizarro? Que, tipo, eu li isso daqui e eu pensei, Deus se irou com o medo de Moisés. E às vezes, é muito comum no nosso meio, a gente confundir, tipo, o que é humildade e o que é, tipo, inferioridade. A gente acha que, por exemplo, se eu chegar assim, pô, Fabi, prega semana que vem e tal, dá aula de beleza semana que vem. Aí ela pegar e falar assim, pô, Rodrigo, tá maluco? Eu sou um lixo humano, cara. Eu sou um cocô, mano. Tipo, eu sou um... Isso é um exemplo. Eu sou horrível, blá, blá, blá. E pensa assim. E aí, às vezes, a pessoa olha assim, pô, mano, ela, caraca, a pessoa é usadona por Deus, mas é tão humilde, mano. É tão humilde. Mas, cara, isso não é humildade. Isso é, tipo assim, uma autodepreciação. E às vezes a gente confunde muito isso. A gente acha que se humilhar nesse sentido pejorativo é bom, mas isso não é bom, cara. A palavra diz, cara, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou em nós os atributos comunicáveis dele. A palavra diz também que nós somos coroas da criação. E aí tu pensa, Deus fez a gente para reinar com ele. Deus colocou essas características tão incríveis que estão nele. E aí você se chama de lixo, de cocô. Sem noção que você está chamando aquele que é a imagem e semelhança do Senhor de lixo, cara.
está chamando a criação do Senhor de lixo. E por que que eu, fiz questão, cara, de trazer esse paralelo entre o que é humildade e o que é autodepreciação? Porque a gente tem vivido, cara, tempos de muitas cobranças, de muita ansiedade. Até falava sobre isso hoje na nossa consagração. E, cara, Deus não quer que você se mutile, cara. Deus não quer que você pegue chicotes e fique batendo nas suas costas. Isso não vai te tornar mais santo. Isso não vai te tornar melhor. Isso não vai te tornar mais aceito por Deus. Porque às vezes a gente tem essa falsa ideia que, mano, se eu sofrer, se eu me matar aqui, se eu, sei lá, fizer uma coisa contra o meu corpo, cara, Deus vai ver como um sacrifício. Mas o único sacrifício de sangue, cara, já foi derramado na cruz. Era só isso que era necessário. E não confunda o que eu estou falando. Não estou dizendo que a gente não precisa se esforçar pelo Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. E aí, cara, a gente vê em Moisés isso. Ele não está se cortando, nada do tipo. Mas ele está olhando para ele mesmo e falando, cara, eu não sou capaz. Não, Deus, que isso? Você está errado. Manda outra pessoa, não é possível, Deus. Você está confundindo as coisas. Eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Manda outra pessoa no meu lugar. E aí Deus fica, irado, cara. Deus olha, mano, não é possível. Eu não criei esse cara para se achar um lixo. E isso não é autoajuda, mano. Isso é o evangelho. Medo, cara. Sentir medo é algo natural. Todo mundo vai se deparar com medo um dia. Você olha uma situação complicada, tu fala, caraca, mano, como é que eu vou sair disso daqui? E é natural sentir medo, é uma defesa, né, do seu corpo. E o medo, até certo ponto, ele é até bom. Te faz ficar cauteloso às coisas, né? O Miel chega pra mim e fala, mano, bora pular de cabeça aqui desse penhasco, que vai ser maneiro pra caraca. Eu vou olhar assim, mano, tá maluco? Tenho medo. Isso te faz ser uma pessoa coerente. Te faz você pensar, te faz você ver onde você tá pisando. Mas o excesso de medo, o medo que faz você parar, mesmo sabendo o que Deus quer pra sua vida, cara, isso não é natural. E existem dois principais motivos, né, que geram o medo. Porque às vezes você já recebeu umas palavras muito doidas. Eu tenho umas palavras muito doidas na minha vida, de coisas que vão acontecer, lugares que Deus vai me levar. Mas vou dar um exemplo, sei lá, você recebeu uma revelação muito doida. Pablo, tu vai pregar, sei lá, em 30 países diferentes, mano. Aí tu vai e pensa assim, cara, eu nunca saí nem de Campo Grande, que loucura, mano. Como é que eu vou pregar em 30 países diferentes? Ou você olha assim, a pessoa fala, cara, eu te levantei para ser um grande governante, por exemplo. Aí tu pensa, mano, não entendo nada de política, que doideira, cara. E aí você olha para as circunstâncias, você olha para a situação, né? Você olha para você e pensa, cara, que maluquice. Mas quando você ouve a voz de Deus, igual Moisés não tinha falta de discernimento aqui. Porque às vezes a gente fica sem norte por não saber o que Deus está falando. Mas Moisés, no caso, não. Ele ouviu o que Deus queria para ele. Ele entendeu o que Deus queria para ele. E mesmo assim ele continuou com medo. E às vezes, cara, você tá assim, Deus me revela o que você quer para mim. Deus me revela, me revela, me revela. E, cara, ele já te revelou, você já sabe, só que você não acredita. E eu sei que isso é natural, mano. Eu sei que isso é natural. Porque tem palavras que são muito doidas mesmo, cara. Tu pensa assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Mas isso é um sintoma. Esse medo excessivo, mesmo já tendo escutado a voz de Deus, é algo problemático. Isso decorre, cara, da nossa falta de fé no Senhor. Isso não decorre na impossibilidade de Deus fazer. Porque Deus pode fazer todas as coisas.
Mas isso decorre da nossa falta de acreditar no que ele está falando. E a outra coisa que eu já falei é de estar olhando para si e não com os olhos no Senhor. Quando eu entrei na Wave, cara, era uma parada que o Vitor falava o tempo todo, mano. Não sei se, tipo assim, a galera que entrou junto comigo deve ter escutado esse tempo todo. Ele ficava falando, cara, olha para Jesus, olha para Jesus. Tá acontecendo tudo de errado na sua vida, tá tipo tudo de cabeça para baixo, mas olha para Jesus. Ele falava isso o tempo todo. Isso ficou no meu coração, cara. Pode ser que hoje, cara, as paradas não estejam do jeito que tu planejou. Mas, cara, olha para Jesus, mano. Olha para Jesus. Ouve o que ele está falando. E segue o que ele está falando, cara. Amém? Vocês estão entendendo? Beleza. E, cara, fé no hebraico, não vou falar o hebraico, eu acho muito chato. Falar no hebraico fulano, que não dá para entender nada. A gente nem sabe como é que lê a palavra. A gente chuta uma forma que deve ser falada. Mas no hebraico da palavra fé, significa, cara, firmeza, fidelidade, estabilidade. Abram em Hebreus, cara. Hebreus 11:1, a gente já vai ler. E, cara, fé, biblicamente, significa firmeza. É algo que não balança. É algo que não se rompe. Então, tipo assim, se eu te perguntar, cara, tu tem fé em Deus? E tu fala, pô, eu tenho fé em Deus. E você duvida do que ele está falando? Você pode ter outra coisa, mas você não tem fé, mano. Você pode ter fé que ele é seu salvador, mas que ele é Senhor sobre todas as coisas. Se ele te fala que vai fazer algo e você duvida, você não tem fé. Você pode achar. Cara, eu acho que Deus pode fazer isso, mas, pô, na minha vida ele não vai fazer não, mano, porque eu sou maluco. Eu vim de família pobre, cara. Eu vim de um lar desestruturado. Meus pais são divorciados. Como é que eu vou pregar sobre família se meus pais são divorciados? Você vai olhar um monte de coisa e você não vai acreditar naquilo. Porque você, ou eu, quando nós estamos numa situação difícil e não acreditamos, nós perdemos a fé no que o Senhor está falando. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé precisa ser algo sólido, cara. Fé precisa ser algo que a gente acredita, mesmo sem ver. Isso é fé. E a gente vê, né, em toda a história bíblica, cara, toda a história dos avivamentos e toda a história que envolve o Evangelho, a gente vê um comportamento de Deus, cara, que é muito curioso. Carol até postou uma parada dessas esses dias no story falando sobre Oséias, né? Do livro que ela estava lendo. E é algo que Deus já tinha falado comigo naquela mesma semana. Cara, Deus antes das coisas se tornarem materiais, primeiro Deus fala. Primeiro Deus fala, cara. E a gente vê esse comportamento o tempo todo na Bíblia. Você vê desde a criação do mundo, onde saiu da boca de Deus, e a partir do momento que Deus falou, já passou a existir. E a gente vê através dos profetas, a gente vê os profetas falando as coisas que iriam acontecer no povo de Israel, no povo de Judá, e a gente vê aquelas coisas se cumprindo. Porque primeiro Deus fala, e depois aquilo acontece. Mas a gente precisa ter essa certeza, que a palavra de Deus, cara, ela não volta vazia. O que sai da boca do Senhor não pode ser frustrado, mano. Se ele falou pra você, cara, eu tenho um casamento maravilhoso pra você, cara, ele tem um casamento maravilhoso pra você, não importa quem você foi no passado. Não importa o que sua família foi, cara. Se Deus falou pra você, cara, eu tenho pra você um projeto lindo, onde você vai trabalhar honestamente, onde você vai construir uma família, onde você vai viver na minha igreja. Se ele falou isso para você, independente do teu pai ter sido usuário de drogas, do teu pai ter sido preso, se ele falou isso para tu, mano,
É porque vai acontecer, cara. E aí tu vê Deus falando ali, né, para Moisés, cara. E Moisés não entende isso. Ele ouviu, entendeu, mas ele não consegue aplicar isso para a vida dele. E, cara, calma aí para não me perder. E, cara, é muito curioso, porque a gente olha para a vida de Moisés e a gente pensa, cara, ele é muito louco, mas isso acontece na nossa vida também. É muito engraçado, porque as coisas que acontecem assim, meio que bizarras no povo de Israel, a gente sempre fica, tipo, julgando os caras, né? Falando, cara, esse cara era maluco, mano. Sei lá, igual Elias. Elias tinha acabado de, mano, mandar fogo dos céus. E tu pensa assim, pô, se eu mandasse fogo dos céus aqui, eu não ia ter medo de nada. Provavelmente, não sei se vocês já pensaram isso. Mas, cara, toda vez que eu olhei Elias, eu penso isso. Pô, tá maluco, mano. Um cara contra, acho que eram 300, né? Profetas de Baal. E tu pensa assim, mano, Deus usou o cara para descer fogo dos céus, e aí passa um tempo o cara tá, tipo assim, dentro da caverna, com medo de tudo. Tu fica assim, não é possível, Elias é maluco. E quantas vezes coisas do tipo, não de fogo nos céus, acho que pouca gente aqui deve ter mandado fogo nos céus da vida, literalmente, né, falando. Mas quantos aqui, cara, já viveram coisas extraordinárias do Senhor, mano? Tipo, livramentos incríveis, já foram extremamente usados pelo Senhor na vida de pessoas para ministrar, para levar libertação, para levar cura. E aí, quando acontece alguma coisa, se esconde. Tipo assim, caraca, eu tô com medo, mano. Então não era só Elias que era assim, a gente também faz isso muitas vezes. E, cara, em relação a essa questão da palavra, eu quero perguntar para você, cara. O que te faz não acreditar no que Deus está falando para você? Tudo que Deus já te revelou até hoje. E claro que isso que ele falou não é nem metade. Deus tem muito mais. Mas tudo que Deus falou sobre a sua vida, o que te faz não acreditar nisso? Quando aparecem as paradas, quando aparecem as dificuldades, as coisas para parar a gente, tipo, o que é que faz você não conseguir acreditar no que o Senhor está falando? Será que é a sua família? Será que é o medo do que as pessoas vão pensar? Será que é algum pecado? Será que é a falta de perdão? O que é que trava a sua mente de acreditar no que o Senhor está falando? Vai pensando sobre isso, cara. E a questão da rejeição que eu tinha falado com vocês, que eu falei, cara, isso vai ser muito importante para entender o que a gente vai falar lá na frente. A gente vê Moisés sendo chamado especificamente para aquele povo. A gente vê Moisés sendo chamado para aquele povo, para o povo de Deus. E aí tu pensa, mano, se Moisés foi chamado para aquele povo, automaticamente os caras vão olhar para ele e já vão reconhecer alguma coisa nele. Que às vezes a gente acha que tudo está ligado a características, né? Vou dar um exemplo. Sei lá, o Rafael. Vou dar um exemplo real agora. Cara, o Rafael é muito usado por Deus na minha vida. Tipo, é muito surreal, mano. E era muito engraçado, porque nas consagrações do louvor, era sempre ele, mano. Sempre ele que chegava assim. Cara, vê se isso faz sentido pra você, com o jeitinho dele, né? Todo tímido. Aí lá e me entregava algo que eu tava pedindo ao Senhor, sei lá, um tempão. E o Rafael ia lá, era usado por Deus pra me responder as coisas. E ele, cara, tipo assim, é o cara que, mano, vai estar junto com a gente, tá junto com a gente no discipulado, ele vai estar dando aula na próxima turma. E aí tu olha assim, pô, Rafael é tímido. Aí tu pensa assim, por ele ser tímido, sei lá, ele não vai conseguir falar em público, ou ele não vai conseguir ministrar, mas não. Ele é tímido e o Senhor vê o coração dele. O Senhor vê que ele é um homem de Deus e ele está sendo muito usado pelo Senhor nas nossas vidas. Sempre foi, desde que eu conheci ele, né? Até pode falar mais ainda, conheci ele há muito tempo. Então o que eu estou querendo dizer com isso, cara?
características, muitas vezes, enganam. E o povo viu, os caras viram Moisés e falaram, mano, quem te constituiu o príncipe e tal, viu por característica. Então, se você recebeu alguma palavra, cara, que te rejeitou pelo seu jeito, pela forma que você fala, pelo seu tom de voz, cara, repreenda isso em nome de Jesus, mano. Porque se Deus te chamou, não importa o teu jeito, não importa se você é baixo, alto, magro, gordo, se você, cara, se você tem suas duas pernas, se você não tem, se você enxerga, se você é cego. Deus fala para Moisés, cara, fui eu que fiz o mudo, fui eu que fiz o surdo e foi tudo para minha glória. Então o jeito que Deus te fez é para a glória dele, cara. Consegue entender essa parada, mano? Você consegue se olhar no espelho e ver que a forma que Deus te fez é a forma que ele queria fazer? Ou você se compara? Tipo, pô, mano, eu queria falar mais. Pô, eu queria ser mais alto. Queria ter o cabelo mais liso. Queria ter isso, queria ter aquilo. Você consegue se aceitar da forma que Deus te fez? Isso é extremamente importante, cara. Para nós cristãos, é extremamente importante que a gente consiga resgatar a nossa identidade em Deus, cara. Porque Ele fez cada um de uma forma diferente, mano. Cada um de uma forma diferente. Não adianta, cara, eu, Rodrigo, querer, sei lá, ser igual o Melo. Falar assim, caraca, eu queria ser tanto o Melo, mano. Eu não sou o Melo. E pronto. Eu preciso me aceitar da forma que Deus me fez, mano. E vocês também precisam. E isso, cara, tá muito ligado à questão de humildade que a gente já falou. Ter um comportamento humilde diante de Deus é você reconhecer as suas fraquezas, mas você entender que Deus é com você, cara. E é o que Moisés naquele momento não está conseguindo enxergar. Ele fica, quem sou eu o tempo todo, mas ele não consegue olhar para Deus e falar, caraca, se Deus está comigo, mano, não importa. Nada mais importa se Deus está comigo. Moisés não consegue enxergar isso. E muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. Se Deus colocou um sonho muito, muito, muito louco na tua vida, cara, acredita nisso, mano. Acredita, cara. Se você não acreditar, quem vai acreditar? Se Deus colocou um povo, cara, no teu coração, e Deus colocou, cara, você vai pregar para esse povo, acredita nisso. Porque se você não acreditar, quem vai acreditar por você, mano? A gente tem uma característica aqui na nossa galera, tipo, muita gente é missionário, tipo, muita gente tem esse chamado. E a gente sempre conversa disso, né? Daqui a pouco vai todo mundo começar a ser enviado para lugares diferentes, vai cada um para um canto do mundo, né? E, cara, se Deus colocou no teu coração que tu vai, caraca, sei lá, mano, pro lugar, tipo, mais longe lá da Austrália, mais interior da Austrália, onde só tem índio pelado que fica em cima de árvore, mano. Lá tem um povo que a galera dorme em cima da árvore, né? Tipo assim, se Deus falou isso pra você, mano, cara, acredita nisso, por mais que muitas pessoas pensem, ah, que doideira, cara, o cara tá maluco. Acredita nisso, cara. Porque se Deus te chamou, Ele te desenhou da forma que Ele quis para fazer X coisa, cara. E aí, cara, já tô caminhando pro final. Se o louvor quiser ir subindo. Existe uma coisa que é delicada de falar, né? Na verdade, nem deveria ser delicado, mas é delicado de falar. E é algo que gera distorção na forma que a gente se vê. Gera distorção nessa questão de ser imagem e semelhança de Deus, que é o pecado. Cara, o pecado distorce
a imagem do cara. E não estou falando fisicamente, né? Falando espiritualmente. Jesus, ele veio para restaurar a nossa imagem e semelhança com o Senhor, certo? Abram em Atos 3, verso 19 até o 26. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E cara, abram também em 1 João 1. (8 e 9). Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como a gente sabe, né? A história de Moisés venceu aquilo ali e tudo mais, foi muito usado pelo Senhor, libertou o povo, escreveu a lei, e a gente já sabe do desfecho, né? Mas eu quis focar nesse momento de crise. E cara, talvez você esteja passando por esse momento de crise. A gente percebe que Moisés passou por aquilo ali como consequência da rejeição. Mas a rejeição dele aconteceu porque ele matou um homem, cara. E matar um homem é pecado. O pecado faz isso com a gente. O pecado distorce as coisas. Você não consegue se ver de forma saudável. Você olha pra você e pensa: cara, não é possível, mano. Eu tô tentando aqui o tempo todo, e quando eu chego em casa, cara, eu fico irado, brigo com os meus pais. Quando eu chego em casa, eu abro meu celular, abro meu computador e acesso pornografia. Quando eu chego em casa, cara, eu vou lá e fico com preguiça, não consigo orar ao Senhor. Cara, o pecado te faz não conseguir se enxergar como príncipe. Mas hoje a gente está aqui junto, cara, para pedir perdão ao Senhor por isso. Para nos arrependermos, cara, e sermos purificados de toda a injustiça. Para que a gente possa olhar para os céus, olhar para o alto e ver e ouvir do Senhor como Ele nos enxerga. Pode ficar de pé, cara. Pode ficar de pé. Pedir pro Juninho apagar as luzes aí, por favor, mano. E mais uma vez eu peço para que você feche os olhos, cara. Mais uma vez eu peço para que você feche os olhos e eleve os pensamentos ao Senhor. E pense assim: Senhor, eu me enxergo dessa forma, Pai. Eu me sinto mal, eu não consigo ver o que o Senhor fala de mim.
Eu não consigo ver em mim até o que os meus irmãos falam em profecia sobre mim. Eu não consigo, Pai. Eu peco sem conseguir me controlar. Eu caio nesses pecados. E eu não consigo, Pai, me enxergar da forma que você me enxerga. Eu me vejo como um homem sujo. Eu me vejo como uma mulher suja. Confessa ao Senhor como você se enxerga e seja sincero a Deus, cara. Ninguém está vendo o que você está falando. Seja sincero ao Senhor. E agora, cara, enquanto o louvor estiver ministrando, eu quero que você peça ao Senhor para que Ele revele a você os pensamentos que Ele tem sobre você. Eu quero que você fale: Senhor, me revela, Pai, o que você está falando sobre mim que eu não consigo enxergar isso, Senhor. O que você diz sobre a minha vida, porque eu não consigo enxergar isso. Fala ao Senhor, cara. Seja sincero com Deus, feche seus olhos e seja sincero com o Senhor. Enquanto o louvor estiver ministrando, cara, pense sobre isso. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade.